Que feliz vitória! Muito bem, estamos aqui novamente para darmos continuidade às considerações sobre as 3 mensagens angelicais de Apocalipse, capítulo 14. Vimos então na primeira mensagem angelical o apelo de Deus a que nós venhamos nos revestir da justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os seus mandamentos. Agora nós temos a mensagem do segundo anjo. No versículo 8 do capítulo 14 de Apocalipse, nós vemos o seguinte: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Enquanto que na primeira mensagem angelical nós temos um apelo, já na segunda mensagem nós temos uma denúncia. Estamos vivendo num tempo de ascendente religiosidade, onde todas as ordens religiosas têm feito movimentos pela paz. Isto é até importante. Entretanto, precisamos estar atentos para não nos envolvermos num falso reavivamento e acabar por fazer a obra do mal, pensando estar fazendo a obra do bem. É por isso que nós precisamos prestar atenção à segunda mensagem que Deus nos envia através da palavra profética. O termo Babilônia deriva da palavra Babel e significa confusão. Babel remonta-se aos dias da antiguidade, ali no Vale de Sinar, quando os homens intentaram estabelecer uma ordem mundial. Esta história você pode verificar no capítulo 11 do livro de Gênesis. Ao Deus perceber os intentos vis daqueles homens, Deus fez com que os seus projetos viessem a cair por terra. A palavra de Deus nos relata que ali houve uma grande confusão e os homens acabaram se dispersando, e é então quando a partir daquele momento começou a haver uma variedade de idiomas, porque ali foram confundidas as línguas daquelas pessoas. Séculos depois, nós vemos o mesmo espírito que reinou ali nos edificadores da Torre de Babel, fazendo parte da experiência do Império da Babilônia. Babilônia foi um dos impérios mundiais que existiu na face da terra, mais ou menos 6 séculos antes do primeiro advento de Jesus Cristo. Nós vemos ali a imponência, a grandiosidade daquele império, e Nabucodonosor, o imperador, o grande conquistador, ao ver as glórias do seu reino, se engrandeceu ao ponto de querer tornar-se um Deus na terra. O capítulo 4 do livro de Daniel nos mostra a experiência dramática que ele viveu ao perder o juízo e passar a andar pelo espaço de 7 anos como um animal irracional. Isso, meus queridos, porque a glória, o domínio, a honra pertence unicamente a Deus. Lá no profeta Daniel é nos dito que Deus é aquele que estabelece e remove os reis. As maquinações humanas, a ascensão e as quedas dos reinos, enfim, os governos, são instituições estabelecidas por Deus, sim, e requerem da parte de suas criaturas a devida consideração. Mas tem uma coisa: essas têm que ter sempre a consciência de que Deus é o que provê todas estas coisas. Ele está acima de tudo e de todos. Agora, quando os homens atraem para si um prestígio que pertence unicamente a Deus, pode ter absoluta certeza, cedo ou tarde, vai cair em maus lençóis. E na mensagem do segundo anjo, nós temos
uma denúncia da parte de Deus em relação a um movimento que tem manifesto o mesmo espírito desses movimentos passados. Eu me refiro à Babilônia mística. Veja bem, aqui nos diz que essa Babilônia é uma grande cidade. Vamos avançar um pouco no texto bíblico e vamos permitir que a palavra de Deus nos fale, porque eu tenho aprendido na minha experiência cristã que mais vale um grama de revelação divina do que 1 quilo de especulação humana. Entendeu? Vamos então aqui considerar. Nos diz o texto que é uma grande cidade. O capítulo 17 do livro do Apocalipse, no versículo 18, nos diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Note só, grande cidade no versículo 8, capítulo 14. Agora, a mesma descrição no capítulo 17, versículo 18, mas com um acréscimo: mulher. Uma mulher que é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Profeticamente falando, mulher significa igreja. O apóstolo Paulo vai nos deixar isto bem claro no capítulo 4 de Efésios, onde apresenta a mulher como sendo a igreja e Cristo como sendo o cabeça desta igreja. Agora, subindo um pouco mais aqui no versículo 9, nós vamos ver com maior profundidade essa questão da mulher. Aqui nos diz o seguinte: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Interessante. Uma grande cidade, uma mulher que agora está assentada sobre 7 montes. Você conhece na face da terra alguma cidade conhecida como a cidade das 7 colinas? Sim, meus queridos, existe esta cidade. E ali está edificada uma grande estrutura a partir de onde governa, dirige, conduz muitos negócios espalhados pela face da terra. Mas eu não vou te dizer de quem se trata. Eu vou deixar que um grande erudito, um historiador de renome, George Allen, nos diga quem é esta mulher, quem é esta grande cidade. E você então poderá compreender que nós estamos tratando de um caso bastante sério. Eu tenho aqui descrito no livro Princípios de Vida, publicado pela CPB, e também no livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, publicado também pela CPB, a seguinte palavra. Você pode verificar isso nas páginas 303 do primeiro livro citado e também na página 212 do segundo livro citado. Olha o que nós lemos. A igreja de Roma é chamada Babilônia, e sua religião foi um restabelecimento da religião da antiga Babilônia. Ela tem pretensões a um sacerdócio com poderes e privilégios excepcionais, justamente como o fazia a antiga Babilônia. Pelo dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, nega haver Deus em Cristo, assumido a mesma carne do homem caído, exatamente como fazia Babilônia antiga. Ver Daniel, capítulo 2, versículo 11. Reclama jurisdição espiritual universal e, sob pena de castigos e penalidades, exige submissão, assim como o fazia a antiga Babilônia. Ver Daniel, capítulo 3. Repudia a verdade evangélica fundamental da justificação pela fé e zomba das obras, tal como fazia a antiga Babilônia. Ver Daniel capítulo 4, versículo 30. Uma cuidadosa comparação do ritual da antiga Babilônia e moderna revela ser o da última cópia do da primeira,
Fácil é traçar-se historicamente a relação através do paganismo de Roma política. Isso daqui pode ser encontrado também no livro O Falso Cristo, de Garnier, Londres, George Allen, página 94 e 95. Você percebeu a seriedade da questão aqui, meus amigos? Não é Roma que está edificado na cidade das 7 colinas. Não é Roma uma igreja. Por isso que a profecia nos fala de uma mulher assentada sobre a cidade das 7 colinas. Eu quero que você entenda o seguinte aqui, meu querido, meu amigo, minha amiga. Não é nossa intenção atacar ninguém, mas sim apresentar a palavra de Deus como ela é em si. É nosso propósito fazer com que estas questões sejam devidamente compreendidas, a fim de que tantos quanto tenham informações suficientes para se posicionar em relação a estas coisas. Então, por favor, não interprete mal aqui o nós considerarmos nomes, porque nós estamos tratando sim de uma corporação, de uma organização e não de indivíduos, até mesmo porque nós sabemos que existem muitas pessoas sinceras e que, uma vez que compreenderem devidamente o plano de Deus, crendo, cederão, aceitarão ao apelo, ao pedido de Deus e tornar-se-ão numa família que de fato venha fazer a vontade de Deus como Ele o deseja. Então veja bem, alguns aspectos aqui fica bem claro e eu vou destacá-los sequencialmente. O primeiro, sacerdócio com poderes e privilégios excepcionais. É por isso que lá em Daniel, no capítulo 8, no versículo 12, nós vamos entender por que foi profetizado que o santuário celestial foi lançado por terra. Porque esse foi trocado por serviços terrenos, por sacerdotes e santuários terrenos. A atenção das pessoas foram desviadas do ministério de Cristo no céu em seu santuário. Para o quê? Para o ministério de homens em santuários terrenos. O segundo aspecto, o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, ou seja, a doutrina do pecado original. E depois disso, vem um outro aspecto que tem se tornado, eu poderia dizer, no engano magno de Babilônia, que é o negar a humanidade caída de Cristo. Ou seja, que Ele venceu o pecado numa carne pecaminosa e que nós também, crendo nele, mesmo nesta carne, podemos vencer. O repúdio da verdade fundamental da justificação pela fé, que nós apresentamos de forma clara na mensagem do primeiro anjo. Meus queridos, ao nós começarmos a encaixar as peças deste quebra-cabeça, nós vamos ver que um erro vai puxando o outro erro e afastando as pessoas da devida compreensão do que constitui o verdadeiro evangelho. Temos aqui também a questão do zombar das obras. Note só, por volta do século III, século IV depois de Cristo, nominalmente o mundo pagão tornou-se cristão. Mas se você verificar ao longo da história, você vai perceber que foi apenas uma farsa. Sabe por quê, meus queridos? Porque aparentemente o cristianismo conquistou o paganismo, mas na verdade, quando você olha com olhos de escrutínio de um observador, você vai perceber que o paganismo conquistou o cristianismo. Note só, eu vou tratar aqui de uma personagem, com todo respeito, é claro, mas considerando o fato histórico, é-nos dito com respeito à pessoa de Agostinho, que ele era um pagão, sua mãe era cristã. Mais tarde ele veio a se convencer do cristianismo e a ele então se associar. Só que Agostinho, bispo de Hipona, na época, tinha uma grande fraqueza.
ele não conseguia dominar a sua inclinação para mulheres. E com o fim de apaziguar a sua consciência turbada com respeito a esta questão sua pessoal, ele chegou à conclusão de que nós, seres humanos, não pecávamos unicamente porque pecado era transgressão da lei, ou seja, é transgressão da lei, mas porque pecávamos por natureza. Foi então quando ele estabeleceu este dogma, trazendo à tona um pensamento estranho à Igreja Apostólica, o conceito do pecado original. Agora veja bem, este pensamento permeou o acampamento, o arraial da igreja, foi aceito, só que mais tarde verificou-se que tinha um outro problema. Se nós pecamos por natureza, então Cristo não pode ter vindo na nossa natureza, porque se assim ele o fez, ele teria pecado, logo então ele não poderia ser o Salvador. Na verdade ele precisava de um Salvador. Então foi quando atribuíram à mãe de Jesus o dogma da Imaculada Conceição. Você começa a perceber que um passo em falso foi levando a outro passo em falso, e não parou por aí. Ao estabelecer o dogma da Imaculada Conceição, passou agora a atribuir a Cristo uma natureza não depois da queda, mas sim antes da queda. E isso mais tarde tornou-se a levar a um outro erro, porque se Cristo não veio com a minha natureza, ele não experimentou as minhas lutas, então ele não pode ser um fiel intercessor, um eficaz ministro. Então foi quando entrou em cena o sacerdócio dos homens, que viveram nessa carne pecaminosa, que foram tentados como nós somos, e que por isso estão habilitados a nos socorrer. Foi então, meus queridos, quando começou a entrar em cena os santuários terrenos, sacerdotes terrenos. Desta forma, deslustrou-se o ministério de Cristo no seu santuário. Aquele texto lá em Hebreus, que diz que Cristo foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas que jamais pecou, começou a perder o seu sentido. Porque não, ele não foi tentado, porque ele não veio na mesma condição que nós nascemos. Não estamos dizendo aqui, meus queridos, que Cristo não é Deus, não interprete mal. Cristo é um Deus em carne. Nós estamos querendo dizer que, no que se diz respeito à sua humanidade, houve como que eu poderia colocar, houve uma violência contra aquilo que durante 33 anos Cristo fez em favor do homem. Nós devemos entender que não bastava apenas Cristo morrer pelos nossos pecados. Bastasse, Deus o teria permitido ele tombar sob a mão de Herodes quando criança, mas ele precisava viver e mostrar que nessa carne, assim como ele pôde vencer, nós poderíamos também vencer. Mas agora vem a apostasia na cristandade e começa a eclipsar a obra, a vida de Jesus em favor da raça caída. Não parou por aí. Logo depois vem então a questão do batismo infantil. Se pecado é natureza, eu sou pecador, Deus odeia o pecado. Então, assim que as crianças nascem, já devem ser o quê? Batizadas para apaziguar a ira de um Deus vingativo que odeia o pecado. Foi por isso que na Idade Média as trevas cobriram a terra, porque a igreja orientava as pessoas a ver a Deus como um monstro, que pelo simples fato de você nascer, já se lhe despertava a ira. E a única forma de apaziguar era o quê? Batizando. Você percebe que um erro vai levando a um outro erro e assim sucessivamente. Agora, vocês vão perceber que Babilônia, esse império religioso, não está sozinho. No capítulo 17, o mesmo ainda, no versículo 5, é nos dito o seguinte: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, cresceu, percebe? A mãe das prostituições e abominações da terra. Meu amigo, o que é uma mãe? É alguém que tem filhos, filhas. A profecia nos diz que esta corporação religiosa
ela se expande ao ponto de ter outras corporações que lhe daria apoio, que lhe sustentaria suas doutrinas, enfim, que partilharia de seus ensinamentos. Agora, como identificar estas filhas, estas corporações que lhe dariam apoio? É simples, basta considerar alguns pontos que eu vou tratar aqui. Nós vimos lá no versículo 8 do capítulo 14, com respeito ao vinho com que esta Babilônia embriaga, embebeda os que habitam na face da terra. Vinho é sinônimo de falsas doutrinas, contrário ao puro suco da uva, que é o sinônimo da verdadeira doutrina. Então, eu vou destacar aqui algumas dessas doutrinas e vamos ver se existem outras corporações, e me refiro religiosas, que estão partilhando do vinho de Babilônia, constituindo-se então em suas filhas. Por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma, a doutrina que alega que existe uma aura, uma entidade mística à parte do homem, e que quando este morre, o corpo fica na terra e esta entidade vai para algum lugar no espaço, para o céu, para o seio de Abraão. Enfim, meu amigo, minha amiga, eu quero te deixar bem claro que, segundo as Escrituras, isto não é verdade. Essa ideia de que o homem, ao morrer, ele não morre, é o engano que Satanás apresentou a Eva quando tentou-a a pecar, dizendo que ela não morreria. Cristo nos deixa bem claro no capítulo 5 de João que os mortos estão dormindo no Senhor. Cristo nos deixa bem claro no capítulo 11 do mesmo Evangelho de João. Você também pode verificar no capítulo 9 do livro de Isaías, versículos do 5 ao 10. Você pode verificar também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Nós precisamos entender que a alma não é essa entidade à parte do corpo humano. A alma é a própria pessoa em sua integralidade, é a soma do pó da terra, mais o fôlego de vida, e não, como nós acabamos de dizer, uma entidade mística à parte. Vamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, e nós vamos ver aqui como é que Deus formou o homem. Ao entendermos como Deus formou o homem, nós vamos então passar a entender o que ocorre na morte. Veja bem: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente quer dizer então que a alma vivente é a soma do pó da terra com o fôlego da vida? Sim, meu amigo, isso é alma vivente. E quando é então que esta alma deixa de se tornar uma alma vivente? Quando é separada o fôlego, o sopro da vida desta matéria, deste corpo. Desfez-se. A alma está no sono, aguardando agora o dia do juízo final, o dia do julgamento. Veja bem, ao as pessoas crerem nesta doutrina, elas são levadas a um segundo erro, ao erro do espiritismo. A prática de consultar os mortos é extensamente proibida em todas as Escrituras Sagradas. É um outro engano que tem arrastado milhões, e é nosso esforço desmascarar esses erros, ajudando as pessoas a abrir os olhos com respeito às coisas que elas estão envolvidas. Veja bem, meus queridos, se você crer que uma pessoa ao morrer, de fato ela não morre, não fica difícil você acreditar que mais tarde ela possa aparecer a você. Só que no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 10 e 11, nós vamos ver que está escrito o seguinte: entre ti se não achará adivinhador, nem prognosticador, nem feiticeiro, nem agoureiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Porque Deus que criou o homem, meus queridos,
sabe o que ocorre após a morte deste homem, e não é nada disso que tem se crido no mundo cristão afora. Saul caiu do cavalo literalmente quando ousou desobedecer a esta ordem divina e foi consultar a pitonisa de Endor. E ali então quem apareceu não foi Saul, mas foi um espírito demoníaco. Sabe por quê? Quando Satanás foi lançado do céu à terra, ele não veio sozinho. O capítulo 12 do livro de Apocalipse deixa bem claro que anjos vieram com ele, e estes anjos são demônios, conforme o capítulo 13 do mesmo livro de Apocalipse, que vão ao encontro dos reis da terra, a fim o quê? De estabelecer uma estratégia de engano universal, combatendo contra o reino de Deus. Ainda o profeta Isaías confirma a palavra do Senhor nos dizendo, lá no capítulo 8, versículo 19: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos, interrogar-se os mortos? É um questionamento sério isso daqui. É um engano este de que as pessoas que morrem, de fato não morrem, mas que favorecem o aparecimento de espíritos que não são desses entes queridos, meus queridos, mas são espíritos de demônios. Temos ainda um outro erro que se diz respeito à questão do dom de línguas. Essas manifestações em cultos totalmente tomados pela emoção, onde as pessoas são tomadas por um espírito e caem no chão. Enfim, meus queridos, atribuindo a isso ao poder do Espírito de Deus. Espera aqui, quando é que nós vemos nas Escrituras Sagradas Jesus Cristo tendo atitudes como essa que nós temos visto aí, igrejas afora? Quando é que nós vemos os apóstolos gritando, pulando, saltando 2 metros de altura? Opa, espera aí, será que algo não está errado? É intento de Satanás tornar o mundo cristão, sabia disso? É a estratégia do seu engano, porque ficará mais fácil para ele estabelecer uma nova ordem mundial e através dessa imitar a segunda volta de Jesus. É por isso que hoje todo mundo é crente. É popular ser crente, mas torno a repetir, não basta apenas termos fé no sacrifício de Jesus, precisamos sermos revestidos de sua justiça que se revela na obediência a todos os seus mandamentos. E você vai perceber uma coisa, que o diabo mais odeia é essa questão dos mandamentos de Deus, a sua lei, especificamente o 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagens, que adentrou a igreja exatamente quando essa se apostatou no século 3 e 4, e a questão do dia do Senhor. A cristandade alega que o verdadeiro dia do Senhor é o domingo, mas nós vamos perceber na terceira mensagem angelical, que eu vou tratar com vocês logo mais, que isso é mais um engano que adentrou a igreja e que finalmente culminará numa crise universal que dividirá o mundo em 2 campos antagônicos. Mas neste momento eu quero te deixar bem claro uma coisa: a queda de Babilônia é apontada pela mensagem do 2º anjo, exatamente porque Deus, através dos seus mensageiros, das suas mensageiras, desmascararia os seus intentos vis. E é pelos seus frutos, diz as Escrituras, que o conhecereis. Não nos fique então agora difícil compreender a mensagem do 2º anjo. Babilônia é confusão, sim. Sabe por quê? Porque ela perverteu todos os ensinamentos das Escrituras, perdeu a sua pureza, a sua santidade, e hoje joga o mundo numa confusão, onde você vê as igrejas divididas, cada um fala uma coisa, mas no fim se concordam, porque partilham num ponto ou outro dos mesmos pensamentos. Só há um povo na face da terra que difere de todos os demais. O que nós vimos na mensagem do 1º anjo? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são 5, 7, 9, são 10 mandamentos contidos na lei de Deus. Existe um povo que prega a vigência de todos os mandamentos de Deus contidos na sua lei. Graças a Deus que existe um remanescente, porque o profeta nos diz que se não nos fosse deixado um remanescente, o mundo inteiro
estaria sendo arrastado nessa apostasia que levará bilhões à perdição. Mas hoje esta mensagem chega até você. De repente, meu amigo, você deve estar espantado com esta mensagem, mas é a verdade, meus queridos. Note só, eu gostaria que você reavaliasse as suas convicções, como eu reavaliei as minhas. Eu gostaria que você pesasse com mais cuidado as suas crenças. Eu gostaria que você examinasse melhor as suas escrituras, porque este apelo de Deus é para você. Sabe por quê? Isso se culmina aqui no capítulo 18, no versículo 4 de Apocalipse. Olha o que nos está dito aqui. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. A questão é séria, porque é uma questão de vida ou morte. Mas neste momento, onde todo o trabalho de Cristo em seu santuário tem sofrido um esforço para ser lançado por terra, há um movimento que está restaurando estas verdades eternas. Cristo é o único sumo sacerdote. Ele pode se interceder por mim e por você. Ele foi tentado como eu e você somos. Nós podemos vencer como Ele venceu, porque Ele foi tentado em tudo como nós. É por isso, meus queridos, que neste momento nós precisamos exaltar esta verdade. A verdade eterna de que Babilônia vai cair, porque Deus já determinou, e a verdade de Deus vai ser exaltada e vai iluminar a terra com toda a sua glória. Que você considere esta mensagem, que você, torne a repetir, reavalie suas convicções e atenda ao apelo da mensagem do segundo anjo, que nos mostra esta mensagem. Fique atento, considere com escrutínio a denúncia da mensagem do segundo anjo. Este é o meu sincero desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lá na paz.